Eu queria compartilhar uma palavra de Souza com você. Que Deus te abençoe, que essa palavra vá ao seu coração, traga uma diferença, te leve para caminhos maiores. Eu queria que você lesse comigo no Salmo 73. Aleluia. Não, gente, não é para sair não. É para ficar aí mesmo. Vai ser rapidinho. É pilha. É pilha, só o teclado que vai ficar. A gente combinou, lembra? Diz assim, ó, Salmo 73, primeiro versículo. Diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. No 3, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Aí lá no 25, o último: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Aleluia. E café, obrigado, Augusto. Aleluia. Quando Deus me ministrou essa palavra, eu lembrei tempos antigos, não muitos antigos, mas quando eu comecei a trabalhar e eu entrei para a Itautec, eu trabalhava na Itautec, e logo que eu entrei, assim, novo, e eu fui ficar uns dias no laboratório, e aí fui consertar um equipamento. O responsável já era bem experiente, aí me botou para consertar uns equipamentos, para pegar a manha. E aí eu fui consertando, chegou uma hora ele me deu uma placa e falou: conserta essa aqui. E aí eu não conseguia consertar o equipamento. Eu fiquei muito tempo, e eu tinha um compromisso, tinha que sair, não consegui. E eu naquela coisa assim, não, tem que mostrar a minha competência, e eu fiquei preso ali, tentando, e o cara tinha falado: qualquer dificuldade você me procura que eu vou te dar toda a direção. E eu fiquei ali na minha, falei: não, vou conseguir. E aí o que aconteceu é que não aconteceu, eu não dei conta. E quando eu fui perguntar ao cara, ele me explicou. No fim, ele falou assim: rapaz, não era problema na placa, era um problema no software. O software estava corrompido, e eu querendo trocar peça para resolver o problema, e não resolvia, porque não era problema no software, era um problema no software. E aí, quando eu atualizei, resolveu. E aí, com isso, eu aprendi duas lições. A primeira é que nem tudo é problema de hardware, é problema de software. E, às vezes, um software corrompido, ele vai gerar um problema físico. E a gente acha que é físico, mas não é físico, é algo corrompido. Era um software corrompido. E o segundo é que quando você fica arrogante e se acha o cara, você sempre se arrasa. Isso demorou, né? Não foi logo no meu momento, não. Foi bem mais para frente que a ficha caiu. Que a humildade faz toda a diferença. E eu perdi meu compromisso, eu fiquei todo enrolado por causa de não ser humilde e logo falar com o cara lá: poxa, o que está acontecendo? E aí, dentro desse texto, dessa história que o salmista está passando, que ele mostra que Deus está sempre disposto a nos restabelecer, a nos colocar de volta ao que somos. Porque às vezes nos corrompemos, nós quebramos, nós perdemos a direção, nós saímos do trilho daquilo que foi programado, mas Deus, Ele sempre vai estar disposto a nos trazer de volta. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? E nós podemos aprender algumas coisas com o salmista, ele ministra algumas coisas, e eu quero compartilhar, porque quando a gente medita, quando a gente observa, a gente
amadurece, cresce. A gente não precisa aprender com os nossos erros. Podemos aprender com o erro de outros. E eu quero trazer, dentro dessa história, de que Deus ele é poderoso. E Ele mostra aqui que Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que está sempre disposto a nos restabelecer. Ainda que nos percamos, ainda que saiamos dos seus caminhos, Ele sempre vai estar disposto a mostrar quem Ele é. Quem é Deus? É um Deus que está sempre nos amando, sempre com a mão estendida, sempre disposto a nos restabelecer. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que precisamos crer. E às vezes criamos um Deus que é ruim, um Deus que é perverso, um Deus que quer se vingar das nossas vidas, que quer nos castigar somente. Você entende isso? E o salmista ele está mostrando isso nesse texto. O que podemos tirar desse texto? O que podemos fazer ou nos precaver para não andarmos como esse salmista que passou por algumas situações? E a primeira coisa que eu vejo é que essa situação é tão real, né? Você vê que é uma história lá do Antigo Testamento que o salmista está passando, mas quantas vezes nós vivemos situações assim, nos corrompemos, nos deixamos influenciar ou nos deixamos nos contaminar. Você está entendendo essa palavra? A primeira coisa que eu observei nesse texto é que o salmista ele perde a visão da realidade. Ele vive uma confusão. Ele começa a ter inveja do ímpio, daquele que está prosperando. E eu não sei você, a primeira vez que eu li esse salmo, eu me vi assim. Não sei se você já passou por isso, porque às vezes a gente olha para pessoas que são ímpias prosperando, vivendo coisas grandes, e nós que cremos passando por dificuldade, por limitações. Isso me deixava como salmista muito indignado. Eu falava, como pode? Eu que sou servo de Deus, eu que deveria estar prosperando, eu deveria estar numa grande empresa, tendo muito dinheiro, né? Não, eu não vi isso acontecer. E às vezes na minha cabeça, para você pregar o evangelho, você tem que estar muito bem numa posição social. Não é verdade? Não sei se você já passou por isso, mas eu tive esse dilema há muito tempo atrás. Então, na realidade, isso não faz lógica, não tem porquê, porque aqui vai dizer que o ímpio ele vai ter um triste fim, não é verdade? E cabe a Deus de nos prosperar ou não. Mas eu tinha essa visão de que eu deveria ser próspero e a outra pessoa não deveria ser próspera porque ela não servia a Deus. Olha só que louco. Mas o que eu vejo é o salmista vivendo isso, ou seja, ele perdendo os seus parâmetros de Deus, os seus princípios, os seus valores, aquilo que Deus começou a construir, ele começa a inverter. Como hoje vemos pessoas, né, no Instagram, tem necessidade de aparecer, de mostrar que está bem, tem uma necessidade de passar sua imagem que está tudo bem, como se aquilo equivalesse. E às vezes a pessoa está tão ruim, é só papo furado, não é verdade? Quando você vem assim, vive de imagem, e na verdade a sua vida financeira e sua vida familiar está tudo enrolado, mas ela quer mostrar. E às vezes nos balizamos porque vemos uma pessoa bem e achamos que temos que estar assim, e achamos que aquilo é o nível, aquilo é o que dita, aquilo é a regra, e começamos a achar que precisamos estar bem, começamos a querer mostrar a nossa imagem e viver de aparência. E aí, onde começa a ver o que Davi vive em 2 Samuel 11, quando Davi
ele para de ir para a guerra, quando Davi para de viver aquilo que Deus chamou, de estar à frente da batalha, ele está descansando, e ele lá vê Betseba, Betinha estava lá tomando banho, e ele chama Betseba. E aí, diz assim, ó, vou ler para você, 2 Samuel 11, diz assim: uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, porém não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi ao terraço do palácio real e começou a prestar atenção a uma mulher muito bonita que tomava banho. Ele chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Betinha, filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela, e Betinha teve justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, e ela voltou para casa. Porém, mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. E aí, veja que a coisa começa a desandar. Davi, ele começa a quebrar os parâmetros, ele começa a viver uma vida de desprezo ao Senhor, ao ponto de Deus mandar o profeta, e o profeta fala assim, ó: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Então veja que Davi, ele sai do caminho, ele erra o seu trilho, ele erra aquilo que ele deveria estar fazendo. E quantos de nós já não errou, né? Antes que sejamos hipócritas de falar, Davi não vale nada, nós também não valemos nada. Você já não errou? Eu já errei, nós erramos. Mas o propósito do Salmo é mostrar que Deus é poderoso, além de simplesmente sermos julgadores e fecharmos a porta. Deus é aquele que vai nos estender as mãos. E é disso que eu quero falar, porque nesse Salmo, Davi, no Salmo 73, você percebe que o salmista começa a ter a sua referência errada de princípios e valores. Ele começa a embolar as coisas. E quantas vezes nós fazemos isso, sabe? Ou então vivemos num egoísmo e olhamos só para a nossa necessidade e fechamos portas para outros, magoamos, criamos dificuldades e problemas, somos o problema. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi isso, de sermos o egoísta ao ponto de não estarmos nem aí para o que os outros pensam, acham, e somos o problema. Não é verdade? Mas o que acontece aqui é que naquele exato momento, Davi ele muda de lado nessa história. Ele, como filho, como servo, como aquele que era abençoado, ele estava pulando para o lado, ele pulou para o lado daquele que era amaldiçoado, daquele que colheria coisas ruins da parte de Deus. Você concorda nisso? A Bíblia fala que aquilo que semearmos, aquilo vamos colher. Você entende isso? Isso é maturidade. Isso é trazermos a responsabilidade para nós. Porque chega um ponto que não podemos mais acharmos que tudo é culpa de alguém ou de Deus. É culpa porque somos coitados, somos isso, somos aquilo. Nós escolhemos falhar. Davi escolheu olhar para Betseba. Ela sabia, porque os seus servos falaram assim: olha, ela é esposa de Urias, o teu servo. E sabe o que ele fez? Ele que se dane, sou o rei. E quantas vezes nós nos posicionamos assim e achamos assim: não vai dar problema não. E quando o problema chega, sabe o que Davi faz? Ele, em vez de se arrepender, ele vai lá e tenta dar um jeitinho na situação. Quantas vezes queremos dar jeitinho na situação? Está tudo ruim, está tudo errado e queremos dar jeitinho. Eu não sei você, mas eu já fiz muito isso.
tentar dar o jeitinho, o meu jeitinho. E sabe qual foi o jeitinho de Davi? Ele primeiro traz Urias para Urias ter relação com a sua mulher e fala assim: aí Urias, o filho é teu mesmo, segue o rumo, vamos embora, segue o flow. Não, Urias era servo e falou: eu não vou para casa, os meus amigos estão na batalha e eu vou continuar firme porque eu sou íntegro, eu sou um homem de valor. O que Davi faz? Vê que não dá certo, manda Urias. Ele é tão ruim que ele manda o recado pelo próprio Urias. A carta de morte, a sentença de morte do Urias, Davi manda pelo próprio Urias. Olha só que cara ruim. Não sei se você já leu esse texto é assim. Davi manda uma mensagem para o comandante, dizendo assim: esse homem que está chegando com a mensagem, bota ele para morrer. Mata ele aí na frente da batalha. Olha só. E ele morre. Eu não sei você, mas eu já fiz coisas semelhantes, desse nível aí. O problema é que às vezes queremos esconder e achar que somos, legalzinho, não somos tão ruins. E aí o que ele faz? Ele espera passar o tempo e traz Betinha para casa. Casa com Betinha. E passa o pano em cima da história. E acha que vai tudo bem. E aí é o problema. Achamos que o tempo vai resolver os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que erramos. O tempo não vai resolver. A Bíblia em nenhum texto diz que o tempo resolve o nosso problema. E aí é que a coisa fica maneira, porque chega o profeta e fala: aí Natan, Davi, tem um cara aí, brother. Olha o Natan lá atrás. Vem cá, Natan, eu quero falar contigo. Cheguei. Vai vir não, pô? Cheguei, pô. É pilha. Aí o Davi chega o profeta chega para Davi e fala assim: brother, tem um cara aí mó vacilão aí. Pegou a ovelha do cara pobre aí. Um cara cheio de ovelha, mas pegou do vizinho lá que era pobre. Já leu essa história? Isso é maneiro, né? O profeta manda bem, né? O profeta é sábio. Aí o Davi: vamos matar esse cara aí, brother. Se ira, né? Aí vem o senso de justiça. Se ira e fala assim: vamos matar esse maluco. Quem é esse maluco? Tá louco? Essa justiça aqui no meu reino? Poxa, eu sou o melhor rei, o rei de justiça, que tudo funciona bem no meu reino. Vem esse maluco fazer isso aí no meu reino? Aí o Natan: tu mesmo, tu é esse cara. Aí ele se arrepende. E aí que é a questão toda da história. O nosso jeitinho, querer esconder, não vai resolver. A palavra diz que as coisas mudam quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos atrás, quando nós tiramos de que é pelo nosso mérito, pelo meu jeito, pela minha força, quando nos rendemos. Não é isso que acontece? Eu fiz aqui, já até perdi. Isaías 57 diz assim, 57:15. Porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo: habito no alto e santo lugar, porém habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos conflitos. Sabe? É aí, nesse momento, é quando chamamos Deus para dentro de nós, quebrantados, porque a palavra Deus está dizendo assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu habito nos céus. Eu sou muito poderoso, mas eu habito também no coração daquele que se quebranta, daquele que se arrepende, daquele que se humilha, daquele que abre mão do seu orgulho. Sabe? E às vezes entramos numa situação, olha só que louco. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi isso também. A gente recebe um perdão tão grande de Deus,
né? Eu já fiz tanta coisa ruim, já pisei tanto na bola. Aí esses dias o Augusto me deu um fora, um exemplo, né? Que é justo. Aí a gente fica cheio de dedo para perdoar um negocinho desse tamanho. A gente fica cheio de razão, cheio de pretensão, cheio de se achando, né? Cheio de razão, e não está disposto a abrir, liberar perdão sobre uma pessoa, sendo que a gente já fez coisas tão piores. Deus já nos liberou de coisas tão grandes, e ficamos presos àquela pessoa, àquela situação, ficamos amargurados, é o que diz a Bíblia, porque quando não liberamos perdão, quando não abrimos, não fazemos jus àquilo que Jesus fez às nossas vidas, estamos dizendo: olha, é pouco o que tu fez por mim, a obra da cruz é pouca. Você entende isso? Se recebemos algo tão grande de Deus, né, por termos feito coisas tão horríveis, como não vamos liberar o nosso irmão que fez um negócio tão pequeno comparado ao que fizemos? Você entende isso? Isso é maturidade, isso é viver o reino de Deus, e isso é entender que fomos chamados para viver um evangelho de verdade, e não veja um evangelho de mimimi que, Senhor, me dá, eu preciso disso, eu estou com esse problema, e isso não funciona, isso não está bom, e a gente fica igual uns mala, só pedindo. E o que precisamos fazer? Honrar o nome do Senhor, liberando perdão, liberando a pessoa. Ficamos travados. Você entende isso? Isso é maturidade, porque quando chamamos a responsabilidade para nós, sabemos aquilo que colhemos é porque plantamos coisas ruins, nós avançamos. E é isso que nesse salmo Deus está ensinando a esse salmista: a liberar, a se desconectar. E quando Davi se arrepende nesse momento, aí vem o Salmo, eu não sei se vocês, eu gosto muito do Salmo 51 e do Salmo 32. Aí vem esses dois salmos, porque eles falam tão poderosos de perdão. O Salmo 51 diz assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do meu amor, por sua grande compaixão. Apague a terrível mancha dos meus pecados. Lava-me toda a minha culpa, purifique dos meus pecados. Aí no 7, esse salmo diz assim, que eu acho que é o versículo mais bonito. Ele diz assim: limpa-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Sabe o que ele está dizendo assim aqui? Que não depende nada de Davi para ser limpo, para ser puro, para ser uma nova criatura. Não depende dele, depende de Deus, da obra da cruz. E para ele acessar isso, ele precisa o quê? Se arrepender. Ele precisa voltar atrás, se lançar aos pés do Senhor, tirar de si todo o mérito, toda a pretensão de que ele pode alguma coisa, que ele pode dar um jeito na história. Você entende isso? Não temos como dar jeito na história. Precisamos abrir mão do nosso direito. Precisamos abrir mão da nossa vaidade. E o 32 também diz assim, ó: como é feliz. Por quê? Porque ele encontrou perdão. Ele entrou por esse caminho. Ele entendeu. E ele diz: como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Ele diz assim: eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, porém fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Sabe, eu não sei se você já viveu isso. Há muito tempo atrás, agora eu me lembrei, eu vivia numa mentira.
eu mentia tanto, eu contava tanta mentira, que quando eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que lembrar do que eu falava, o que eu já falei. Aí eu tinha que, peraí, o que eu vou falar agora tem que fazer lógica, a mentira de agora tem que fazer lógica a mentira do passado. Era assim, era uma prisão, amigo. Eu vivia uma prisão. E eu me lembro quando isso acabou, quando eu me converti mesmo, que eu voltei para a presença do Senhor, eu falava o que acontecia e acabou. Gostou ou não gostou, porque eu não tinha mais conexão nenhuma com a mentira, com o passado. É isso aí. Não tem por que eu ficar pensando. Era uma paz. E é isso aqui que eu vivi, sabe? A felicidade da presença do Senhor. Ai, ai. Já deu horário, né? Ai, meu Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero que você reflita naquilo que você tem passado. Porque se você fez algo, se você semeou algo ruim, a equipe do louvor pode vir. Se você semeou algo ruim e está colhendo coisas ruins, o que precisamos fazer é nos arrepender. Trazer isso como verdade, como Davi, confessar: eu pequei, eu falei, eu preciso do teu perdão, Senhor. Porque às vezes estamos vivendo maldição, vivemos coisas ruins, porque queremos, como Davi, esconder, fingir que não aconteceu, fingir que não é verdade, fingir que está no passado, colocamos na gaveta do esquecimento. Mas isso no mundo espiritual, a gaveta do esquecimento não existe. O que precisamos é redimir, sabe? Noemi, quando sai de Belém com seu marido, ela foge do problema. Noemi foge, seu marido foge. E enquanto eles estavam lá, fora do caminho, fora da presença, a morte batia a porta. Morreu seu marido, morreu seus filhos. A morte estava presente. E tudo acaba quando ela volta atrás. Você lembra dessa história? Você lembra dessa situação? Quando Noemi volta, ela resolve voltar, e a sua nora vem junto, tudo começa a mudar. E às vezes hoje é tempo da gente voltar, olhar para trás, restaurar aquilo que fizemos de errado, para que as consequências elas cessem. Ao ponto de que Noemi, Deus dá um novo filho para ela através de Ruth. Deus restaura e restitui Ruth. Você quer viver um tempo de restauração e restituição? Não é pela sua força, não é pelo seu mérito. Deus não está interessado em nada do que você faça, nada do que você é, do que você tenha. Deus está interessado no nosso arrependimento, no nosso quebrantamento, do nosso coração contrito diante dele, entendendo quem ele é, honrando a sua graça e a profundeza do seu amor. Você entende isso? Então, vamos embora, gente? Vamos tocar? Aleluia. Você entende isso? Então feche seus olhos. É tempo da gente se quebrantar, pedir perdão. Não precisa vir à frente, a não ser que você queira uma oração. Se quer uma oração, levante a mão para que alguém concorde. Mas Deus está procurando a verdade do nosso coração, de situações. É tempo de rompermos com as cadeias do inimigo, porque o inimigo ele quer que a gente viva como Davi.
escondendo, para que ele tenha o direito de te massacrar, para que ele tenha o direito de acabar contigo, de estar te esfolando. Mas hoje Deus está lançando diante de ti a oportunidade, porque Ele morreu na cruz, Ele pagou aquilo que precisava ser pago, para que você fosse vencedor. Você entende isso? O que precisamos é crer e nos lançar aos seus pés e viver isso. Feche seus olhos. Vamos nos lançar ao pé da cruz. Aleluia. Tudo posso em ti, fortaleza Aleluia. minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração da tua palavra. Aleluia. Nesse texto, no Salmo 7,3, no final, o salmista diz assim, que ele quase caiu, né? E que ele, quando ele estava na casa do Senhor, ele viu que Deus estava o tempo todo com ele, cuidando dele, que ele era cuidado pelo Senhor. Deus cuida de você, amados. Quem hoje precisa de uma oração de restauração? Quem hoje precisa ser fortalecido? Porque Deus nos chama para fazer a sua obra, estarmos firmes na fé. Se você hoje precisa de uma oração para ser fortalecido, se você está passando batalhas, lutas, afrontas, levante sua mão que alguém vai orar por você. Fale o que você está passando. Converse com essa pessoa para que ele te ajude em oração. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar toda a honra e pedir que o teu Santo Espírito venha sondar-nos, aquilo que fizemos no passado, aquilo que foi o nosso caminho, aquilo que semeamos de ruim. Nós queremos te pedir perdão, nós queremos clamar e declarar que falhamos, que erramos e que somos necessitados do teu perdão, de sermos restaurados por ti. Por isso estamos aqui, porque cremos no teu nome, sabemos quem tu és, sabemos aquilo que tu fez na cruz e que nada pode impedir de sermos agraciados por ti. Nós cremos no teu nome, nos lançamos aos teus pés. Restaura-nos, restaura o nosso coração, a nossa fé. Faz como tu fez com Davi,
limpa-nos como esopo e seremos limpos. Nós cremos nessa palavra porque dependemos de Ti, não dependemos de nós mesmos, não está na nossa força, não está no nosso querer, mas está no poder da obra da cruz. Nós pedimos, Senhor Deus, intervém na minha situação, no meu casamento, intervém na minha família, no meu trabalho, naquilo que tudo que está em volta da minha vida, Pai. Nós pedimos que Tu venha trazer a verdade, que Tu venha nos trazer para os caminhos retos e santos, Deus. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar os Teus filhos, que eles sejam cheios da Tua graça, poderosos em Ti, que eles sejam fortalecidos no Teu Espírito, que novos momentos, novas oportunidades, coisas grandes aconteçam na vida deles, Senhor Deus, que aquilo que era mentira, o engano se rompa na vida deles e eles vivam a graça e a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a vida deles um novo crescimento, um novo caminhar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos os Teus filhos, aleluia.